Você está se sentindo ansioso, ansiosa por algo que ainda não aconteceu, mas você tem aguardado com muita expectativa? Ou quem sabe hoje você está desanimada, está triste porque as coisas não estão acontecendo como você imaginava. Se hoje você se identifica com alguma dessas duas situações, não fique triste. Saiba que você não está só, você não precisa ficar desanimada, cabisbaixo, porque muitos de nós, queridos, lutamos para viver uma coisa nova em Deus e principalmente, às vezes parece que a ansiedade toma conta do nosso emocional, quando esse tempo novo de Deus parece não chegar ou se manifestar diante dos nossos olhos naturais. E hoje o Pai nos reúne aqui no Devocional do Refrigério porque o Senhor ele quer nos levar a desenvolver, queridos, um controle emocional para viver as coisas no tempo dele. E esse é o tema do nosso devocional de hoje, vivendo no tempo de Deus. Quando nós estamos vivendo no tempo de Deus, nós conseguimos, queridos, gerenciar as questões de ansiedade, tristeza, de desânimo, à luz da palavra do Senhor. E o Espírito Santo ele quer tratar isso conosco hoje. Amém? Eu creio que pessoas vão sair desse tempo livres de frustração, de desistência, porque as coisas, queridos, elas não precisam acontecer do nosso jeito, da nossa forma, nem no nosso tempo. Aquilo que nós precisamos viver no Senhor, as coisas que aguardamos em Deus, precisam acontecer no tempo dele. E o tempo de Deus é perfeito. Amém? Então abra o teu coração, porque hoje o Pai, ele quer ministrar uma mensagem sobre viver o tempo dele. Com certeza, muitos de nós sairemos encorajados para recomeçar, para retomar projetos e principalmente para sair desse lugar de tristeza quanto à demora da espera. Na verdade, você vai entender que não é questão de que está demorando. Existe processo, existe um tempo de Deus e esse tempo ele vai chegar. Amém? Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e é com muita alegria que eu estou aqui novamente no Devocional do Refrigério para abrir a palavra de Deus, orar com você e ouvir aquilo que o Espírito Santo deseja tratar hoje conosco. E antes de abrir a palavra de Deus, e o nosso texto de hoje está lá em Salmos 33, versículos do 10 ao 11, eu gostaria de pedir a você que tem sido abençoada, edificado através desse momento, por favor, seja um multiplicador dessa palavra. Seja um mensageiro, missionário junto conosco, enviando o Devocional do Refrigério aos seus amigos e familiares. Eu também quero te convidar a você entrar no meu canal lá no WhatsApp. Você encontra o link aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Nesse canal você vai receber o Devocional do Refrigério assim que ele é postado e todo o conteúdo de oração, ficando mais fácil para que você compartilhe com os seus amigos. Amém? Então entra lá no canal do WhatsApp, as pessoas não vão ter acesso ao seu número e você vai receber o conteúdo. Não somente aqui do canal Água Viva, mas tudo aquilo que eu tenho ensinado e postado também no campo emocional. Amém? E a nossa leitura está lá em Salmos 33, versículos do 10 ao 11, e a palavra de Deus diz assim: O Senhor frustra os planos das nações e anula os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração, de geração em geração. Glória a Deus. Amados, na agitação do nosso dia a dia, é até fácil nos deixarmos levar pela impaciência e pelo desejo de ter tudo sob o nosso controle, não é verdade? Todos nós muitas vezes queremos dominar determinadas situações, determinar o tempo das coisas, determinar o agir, como vai ser, quem vai se levantar como resposta. A gente muitas vezes tem o desejo de determinar, às vezes até de fazer um planejamento de como uma estação nova ela vai chegar diante dos nossos olhos. E não tem problema nenhum em você planejar, em você ser alguém organizado, em você buscar, ao longo do seu dia, claro, uma boa organização, para que você também tenha uma vida equilibrada, constante. Mas no que se trata, queridos, de viver as coisas no tempo de Deus, isso sai totalmente fora de uma organização humana, essa organização que nós tentamos fazer. E Deus ele vai nos convidar todos os dias a gente enxergar as coisas de forma espiritual, de uma maneira diferente mesmo da que o mundo se orienta.
E quando nós começamos a enxergar de uma forma espiritual, na verdade nós passamos agora a confiar nos planos do Senhor e que os propósitos dele são perfeitos e que para tudo se realizar tem um tempo determinado. E através dessa leitura de hoje, existem aqui alguns pontos que o Senhor quer tratar conosco para que a gente venha, queridos, a viver o tempo de Deus, esperar por esse tempo. E a primeira coisa que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada cristã, e talvez hoje isso seja um despertar para o teu coração, você até sabe dessa verdade espiritual de que Deus tem um plano perfeito para você. Mas porque você tem escutado tantas coisas ao teu respeito, desde a infância, adolescência, você tem escutado muitas acusações, muitos rótulos colocados por pessoas que não conhecem aquilo que está dentro do teu coração. E aí essa noção do plano perfeito de Deus acaba sendo abafado por essas circunstâncias. Mas sabe de uma coisa? Deus, ele nos ensina através da palavra, queridos, que ele nos criou para um propósito específico, algo que está no coração dele. Então Deus, ele conhece as nossas fraquezas, mas ele também conhece os teus talentos, ele conhece os teus sonhos, ele conhece aquilo que ele te capacitou a fazer. E dentro daquilo que ele colocou no teu coração tem um plano perfeito dele. E esse plano vai te dar vida plena, vida abundante, paz, crescimento emocional. Inclusive lá em Jeremias 29, no versículo 11 diz, o Senhor fala assim: eu é que sei os planos que eu tenho a teu respeito. E são planos para te fazer prosperar, para te dar um futuro e uma esperança. Então o plano, queridos, de Deus é perfeito, e a primeira coisa que nós precisamos fazer, colocar em prática para viver as coisas no tempo de Deus, é entender a perfeição desse plano. Não é entender como as estações vão mudar, não é entender o agir de Deus, é entender que o plano é perfeito. E à medida, queridos, que nós entendemos que o plano é perfeito, nós nos rendemos à etapa desse processo. E aqui vem o segundo ponto daquilo que o Espírito Santo quer falar com você hoje. O tempo de Deus é diferente do seu. Você tem caminhado de uma forma acelerada no teu pensamento, tentando determinar o tempo das coisas, tentando às vezes até se sobrecarregando numa correria intensa. Tem pessoas, eu sei que nem todo mundo vai se identificar com isso agora, mas Deus está falando com pessoas específicas. Você tem se desgastado demais, achando que esse desgaste, esse empenho que você tem colocado na força do seu braço, isso vai acelerar o tempo de Deus. E o Espírito Santo te diz agora: aquieta-te. Você tem um Deus que é maior, um Deus que é suficiente, um Deus que trabalha quando você descansa. Queridos, a maior expressão da graça de Deus, do favor imerecido, é o descanso. Às vezes a gente fica na agitação, fazendo 1001 coisas, e o X do crescimento, da mudança de fase, da prosperidade, da cura emocional, tá, sabe aonde? No descanso. De fazer aquilo que é orientado por Deus, aquilo que é o necessário. E não ficar de uma forma desequilibrada, tentando fazer as coisas do nosso jeito. Isso não vai atrair o tempo de Deus. Então esse tempo é diferente do nosso. Amém? Deus, queridos, ele não se move no mesmo ritmo que nós nos movemos. Deus, ele é eterno. Na verdade, ele é. Nós é que estamos aqui divididos por 24 horas, dias, meses, mas Deus, ele é. Amém? Ele é atemporal. Ele não está preocupado. A Bíblia diz que um dia como 1000 anos, para ele 1000 anos como um dia. Então, em nome de Jesus, vamos entender, queridos, essa diferença. Amém? Do tempo perfeito de Deus. Às vezes, para você, parece que está demorando demais. Mais do que o esperado. Mas Deus, ele te diz hoje: eu estou no controle. E eu estou agindo, e no momento perfeito, tudo aquilo que eu coloquei no teu coração vai se cumprir. Amém? Glória a Deus. Outra coisa importante, queridos, e o terceiro ponto, né, que essa palavra de Deus nos mostra hoje é que a fé, ela é essencial para que possamos viver no tempo de Deus, no tempo da manifestação de suas promessas. E o que é fé, queridos, se não a convicção daquilo que nós aguardamos, como está escrito lá em Hebreus? A gente não está vendo com olhos naturais, mas temos uma convicção no coração, e essa convicção é como se a gente já estivesse vivendo. Isso é fé.
Amém? Então, nós precisamos acreditar que Deus, Ele está no controle e que os seus planos são excelentes, que no tempo certo vai acontecer, mesmo quando tudo está muito difícil. Mesmo quando você está olhando para a esquerda e para a direita e parece que aquilo que você crê com o coração, aquilo que você acredita que Deus vai fazer, não tem possibilidade. É nesse ambiente que você precisa deixar que a sua fé, ela seja o combustível, que ela seja essencial para que você viva os planos de Deus. Amém? E aí entra outro ponto importante, que é a paciência. Amados, a paciência ela é uma característica do fruto do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo habita dentro de cada filho de Deus. Então não abra mais a sua boca para dizer, nossa, eu não tenho paciência, eu não consigo esperar. Porque quando nós, queridos, nos posicionamos assim e falamos essas coisas, é a mesma coisa de estar dizendo, eu não creio na paciência como uma característica do fruto do Espírito. Eu sei que é forte isso, mas é como se estivéssemos falando isso para o Senhor. E paciência, queridos, é uma característica da presença de Deus, do Espírito Santo. Então, como fruto do Espírito, ela está presente dentro de cada filho. Agora, todas as características do fruto do Espírito Santo só vai tomar forma na nossa caminhada espiritual à medida que nós colocamos em prática, à medida que nós deixamos, queridos, que o fruto, ele cresça em nós. Amém? A obra do Espírito Santo é sempre nos convencer, nos guiar a toda a verdade, nos mostrar situações em que nós vamos usar, colocar em prática a palavra e usar essa característica do fruto do Espírito. Mas se a gente se torna alguém resistente, alguém que reclama, alguém que murmura, alguém que deseja caminhar sem ser com paciência, então como é, queridos, que essa característica ela vai crescer? Amém? Então viver no tempo de Deus é viver como um filho, como uma filha do Senhor que decide deixar o fruto do Espírito crescer, principalmente no campo da paciência. Amém? Você não precisa entender de forma racional como a estação vai mudar, onde a porta vai se abrir, qual milagre vai acontecer. Você precisa crer, esperar pacientemente no Senhor, porque Ele tem cuidado da sua vida. E Ele se inclina para você todos os dias. Amém? E queridos, para esperar com fé, com paciência, no tempo certo de Deus, a gente precisa de uma outra coisa, a última coisa antes da gente orar: gratidão. E como nós precisamos pensar sobre ter um coração grato. Eu sei que está até em moda esse termo, seja grato, use a gratidão. Mas será, queridos, que nós estamos mergulhando na profundidade do que é ser alguém com o coração grato ao Senhor? Na verdade, a gratidão, ela nos ajuda a ter uma perspectiva correta, uma forma de olhar diferente. Alguém que é grato, queridos, essa pessoa, diante do pior problema, ela vai encontrar um motivo, uma circunstância para agradecer. E você pode pensar, como, irmã? Como é que eu posso encontrar uma situação para agradecer dentro de um caos que eu estou vivendo? Agradeça pela graça de Deus que te mostra sabedoria, direcionamento. Agradeça porque é um cenário para você aprender no reino espiritual. Então, um coração grato, ele muda a perspectiva de como enxerga a situação. E assim, queridos, nós conseguimos viver no tempo de Deus. E esperar com paciência a manifestação da promessa. Porque em cada etapa da sua vida, se o teu coração é grato, você consegue perceber a voz do Senhor e entender que tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? Quando nós somos gratos, queridos, coisas boas começam a acontecer numa proporção muito maior, muito mais rápido. E aí se torna mais fácil esperar com paciência por coisas que ainda não aconteceram na tua jornada. Amém? A gratidão, ela nos ajuda a reconhecer que Deus, Ele é fiel e que nós, queridos, de fato, como filhos, podemos confiar nos planos do Senhor. Amém? Nós vamos orar com essa palavra, mas entenda que viver no tempo de Deus não significa que nunca você terá um desafio ou um momento de dificuldade. Significa que você pode enfrentar toda a situação na força que vem do Senhor, na paciência que vem dele, que está dentro de você através do Espírito Santo e principalmente caminhando com gratidão,
porque Ele tem cuidado da sua vida e os planos perfeitos que Ele projetou para você vai acontecer. Amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida que esse tempo, essa estação de tristeza, de escassez, de derrota, de vitimismo, ela chega ao fim hoje na sua vida. Deus está trazendo um tempo novo para a sua caminhada e pelo entendimento da palavra, porque você está se posicionando na palavra hoje com o coração grato, com paciência no Senhor, entendendo o tempo dele. Você vai ver muito em breve com olhos naturais esse tempo sendo transformado e aquilo que Ele te prometeu chegando diante dos teus olhos, em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero orar com você, mas antes de orar, eu quero encorajar você que chegou aqui hoje e você não tem tido, esse discernimento até aqui da espera no Senhor, o discernimento no sentido de ter um coração grato, de entender que paciência está dentro de você e você deseja deixar o seu pedido de oração, uma área da tua vida a qual você quer crescer emocionalmente, espiritualmente, a qual você tem tido dificuldade. Escreva essa área aqui nos comentários. Eu quero interceder por você e eu creio que algo novo vai acontecer no seu emocional e você vai ser alguém que consegue, sim, em nome de Jesus, esperar o tempo de Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais um dia no Devocional do Refrigério e ouvir o Senhor nos mostrar o teu tempo perfeito, o teu tempo determinado para todas as coisas, tempo esse que muitas vezes não compreendemos, queremos acelerar, queremos pular etapas, mas diante dessa palavra, Senhor, nós nos abrimos hoje com um coração grato para esperar esse tempo perfeito que vem de ti. Nós cremos que a estação está sendo transformada pelas tuas mãos, Senhor. É por isso que te pedimos hoje, Espírito Santo, nos ajuda a perceber esse plano perfeito que o Pai tem para cada um de nós. Nos ajuda também, Espírito Santo, a entender a diferença da nossa forma de enxergar o tempo para a forma que Deus nos mostra na palavra. Nós queremos, Espírito Santo, caminhar em fé e é por isso que nós te pedimos o toque da tua graça hoje, para caminhar em fé e colocar em prática o fruto do Espírito. Nós queremos também, Senhor, te dar um coração grato a todo tempo. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos auxilie a remover a murmuração dos nossos lábios, a lamentação, a tristeza, o vitimismo. Nos ajuda, Senhor, a continuar em perseverança rumo às tuas promessas. Eu oro pela vida dos meus irmãos, Senhor, cada pessoa que chegou nesse devocional de hoje. Pai, os teus filhos, essas pessoas têm planos específicos para viver, aquilo que o Senhor colocou no coração delas e que tantas vezes tem sido bombardeado pelo diabo. Mas eu quero te pedir, Senhor, toca no emocional dos teus filhos hoje, abre, Senhor, novas portas, opera milagres no nosso meio. Tu és o Deus de toda graça, de toda provisão. E eu creio, Senhor, e confio no teu agir sobre a vida dos meus irmãos. Eu creio e te agradeço pelos testemunhos. Eles vão contar, Senhor, da tua bondade, da tua fidelidade, através da sua palavra. É o que nós oramos hoje e te agradecemos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus é maravilhoso. Creia que o Senhor, Ele te ama. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele não desistiu disso. E você tem que confiar, se render a esse plano com paciência para viver o tempo perfeito dele. Amém? E vamos entregar ao nosso Deus a nossa confissão de fé de hoje, com base nesse devocional. Você que recebeu essa palavra no teu coração, escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Eu creio e espero pelo tempo perfeito de Deus em minha vida. Amém? Glória a Deus. Que você faça dessa confissão uma decisão diária. Amém? Cada vez que o diabo tentar colocar no teu pensamento de que não vai chegar, aprenda. Viver o tempo de Deus requer entender de processos, requer reconhecer que Ele tem um tempo maravilhoso e determinado para que tudo se cumpra. Amém? Não esqueça, por favor, de abençoar outras pessoas compartilhando o Devocional do Refrigério. E eu quero te convidar também a você entrar na nossa loja missionária da Shopee. Você encontra o link na descrição do vídeo, no comentário fixado.
e lá você encontra kits com o livro do Devocional do Refrigério. Ao adquirir o seu livro, o seu kit, você vai estar abençoando essa obra, esse ministério e nos ajudando a melhorar cada vez mais a entrega da palavra de Deus. Tenha um dia abençoado, deixe o seu like, siga-me lá no Instagram, @CláudiaRefrigere, com a permissão do Pai. Nós nos encontramos aqui hoje em nosso próximo momento de oração com a palavra de Deus. Um forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até lá.